Olá, sejam bem-vindas ao nosso terceiro encontro. Hoje trago como tema os espaços hospitalares onde se faz a pedagogia hospitalar e a implantação das classes hospitalares e das brinquedotecas. A implantação da classe hospitalar advém da verificação do hospital com relação às necessidades diárias das crianças e adolescentes. Partindo desse pressuposto, tem-se como objetivo de acrescentar atividades de cunho pedagógico e educacional à rotina de crianças e jovens hospitalizados. A direção do hospital desenvolve e apresenta o projeto pedagógico, justificando a implantação da classe hospitalar, sendo contemplada através de convênios estabelecidos entre as Secretarias de Educação e da Secretaria de Saúde com o apoio do poder público. Compete aos hospitais a alocação de espaço físico para a atuação dos professores da classe hospitalar. Muitas classes hospitalares contam com espaço delimitado para tal, o que pode dificultar tanto o planejamento quanto o desenvolvimento das atividades pedagógico-educacionais propostas às crianças e adolescentes pelas classes hospitalares. Por um lado, tal fato é compreensível se considerarmos que, do ponto de vista arquitetônico, os hospitais não foram projetados para a existência de uma escola em suas dependências. Por outro lado, talvez falte aos hospitais, mesmo com as limitações arquitetônicas, dar uma nova dimensão para suprir necessidades da criança, para além das demandas clínicas, e mais cuidadosamente considerar a importância de se ter um espaço próprio para as classes hospitalares. A Secretaria de Educação deve esclarecer aos hospitais as determinações da Política Nacional de Educação Especial, naquilo que é próprio para a área física, o mobiliário, os equipamentos e, quando necessário, substituir para atender às diferentes situações especiais dos alunos, discutindo e sensibilizando a equipe de saúde para que possa encontrar alternativas que levem à oferta de acomodações mais adequadas para o exercício dessa modalidade de atendimento pedagógico e educacional. Compete às secretarias de educação estaduais, municipais, federal, o acompanhamento das classes hospitalares. O acompanhamento deve considerar o cumprimento da legislação educacional, da melhoria dos serviços prestados, as ações previstas na proposta pedagógica, a qualidade dos espaços físicos, das instalações, dos equipamentos e a adequação às suas finalidades. A articulação da educação com a família também é imprescindível. Além de um espaço próprio para a classe hospitalar, o atendimento propriamente dito poderá desenvolver-se na enfermaria, no leito ou no quarto de isolamento, uma vez que restrições impostas ao educando por sua condição clínica ou de tratamento assim requeiram. O atendimento pedagógico poderá também ser solicitado pelo ambulatório do hospital, ou poderá ser organizada uma sala específica da classe hospitalar ou utilizar seus espaços para atendimento educacional. O pedagogo, função do pedagogo como coordenador. Ele irá coordenar a proposta pedagógica em classe hospitalar,
deve conhecer a dinâmica e o funcionamento peculiar dessa modalidade, que dela fazem parte ou as rotinas da enfermaria ou de serviços ambulatoriais. Do ponto de vista administrativo, deve articular-se com a equipe de saúde do hospital, com a Secretaria de Educação e com a escola de origem do educando, assim como orientar os professores da classe hospitalar e definir demandas de aquisição de bens de consumo e de manutenção e renovação de bens permanentes. O professor, ou seja, a função do pedagogo como professor, que irá atuar em classe hospitalar, deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e diferentes vivências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos educandos impedidos de frequentar a escola, definindo e implantando estratégias de flexibilização e adaptação curriculares. Deverá ainda propor os procedimentos didático-pedagógicos e as práticas alternativas necessárias ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, bem como ter disponibilidade para o trabalho em equipe e assessoramento às escolas quanto à inclusão dos educandos que estiverem afastados do sistema educacional, ou seja, no seu retorno ou ingresso. O poder público deve identificar todos os estabelecimentos hospitalares que ofereçam atendimento educacional para crianças e jovens, visando orientá-los quanto às determinações legais. As classes hospitalares existentes ou que venham a ser criadas deverão estar em conformidade com o preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelas diretrizes nacionais da educação especial na educação básica. Os sistemas de ensino deverão criar oportunidades para a formação continuada dos professores que atuam nas classes, para que funcionem segundo os princípios e orientações próprios da educação básica. Nas classes hospitalares, sempre que possível, devem estar disponibilizados recursos audiovisuais, bem como telefone, como chamada ramal e linha externa. Tais recursos se fazem essenciais tanto ao planejamento, desenvolvimento e à avaliação do trabalho pedagógico, quanto para o contato efetivo da classe hospitalar, seja com a escola de origem do educando, seja com o sistema de ensino responsável por prover e garantir seu acesso escolar. Da mesma forma, a disponibilidade desses recursos propiciarão as condições mínimas para que o educando mantenha contato com os colegas e professores de sua escola quando for o caso. A modalidade de atendimento de classe hospitalar contribui para que o hospital, junto com a educação, possa empregar esforços e vencer as barreiras do modelo médico tradicional centrado na doença, a fim de garantir a excelência dos serviços, sejam esses prestados por professores, pelos profissionais da saúde ou quaisquer outros profissionais em exercício no ambiente hospitalar, contribuindo assim para a qualificação da assistência prestada em hospitais. Além disso, as atividades educacionais
podem relacionar os conteúdos de uma forma recreativa, como contação de histórias, apresentações teatrais, musicais, exibição de vídeos. O uso de materiais e recursos audiovisuais, como computador, televisão, deve ser disponibilizado à equipe educacional, tanto para o planejamento quanto para o desenvolvimento e a avaliação do trabalho a ser realizado. O uso da internet também tem favorecido o trabalho realizado, uma vez que possibilita o contato com o meio externo ao hospital, bem como a comunicação do hospitalizado com os familiares e amigos via meios de comunicação online. A implantação da brinquedoteca. O ato de brincar contribui para a melhora do tratamento, suaviza possíveis traumas com a internação, assim colocando a criança mais ativa, dando assim a oportunidade de experimentar a brinquedoteca e tornando-a uma ferramenta para o processo lúdico e o processo de humanização. Com a promulgação da Lei 11.104 de 2005, dispõe-se sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta lei, o espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar. O ato de brincar deixa a criança como facilitadora da aprendizagem. Falando do processo do brincar na área hospitalar, se torna essencial e importante a presença de métodos que desenvolvam suas capacidades lúdicas, a criatividade, a interação com seus pares, favorecendo para o desenvolvimento social, racional e afetivo. Os brinquedos podem ser vistos como um objeto que desperta o interesse, a autonomia das crianças e proporciona a associação do coletivo, ou seja, a interação com outras crianças. O brinquedo é um objeto que facilita o desenvolvimento das atividades lúdicas. Com o objetivo de que os ambientes hospitalares fossem menos traumatizantes, mais alegres e de minimizar os traumas de uma interação, as brinquedotecas hospitalares foram criadas. Na brinquedoteca, as crianças encontram brinquedos para se distrair, pois o lúdico é um estimulador e quando a criança entra nesse mundo mágico, pode criar e recriar o seu próprio mundo. Os brinquedos possuem uma grande probabilidade de transmitir a infecção hospitalar. As crianças internadas são estimuladas a irem brincar nas brinquedotecas e sempre solicitam brinquedos, mesmo no quarto. Assim, um brinca com um brinquedo hoje, amanhã outra criança já está brincando e nessa troca pode ocorrer a transmissão de bactérias e causar uma infecção. Por isso, os brinquedos têm que receber uma atenção especial em relação à higiene e à esterilização. Com o propósito de otimizar as brincadeiras e a orientação familiar a esse respeito,
são pontos fundamentais para o funcionamento de uma brinquedoteca e tem que ser feito por um profissional capacitado, com responsabilidade e boa formação prática e teórica, com conhecimentos técnicos de jogos, brincadeiras, noções sobre a organização e manutenção de brinquedotecas e clareza no seu papel junto à criança. O trabalho do brinquedista não é somente apresentar os brinquedos às crianças, mas tem a incumbência de mostrar o seu funcionamento e como utilizá-los. Ela tem que ser uma pessoa presente que vai trazer alegria, conforto e vai fazer a criança entender o que está acontecendo com ela e com o ambiente ao seu redor. O brinquedista surgiu da necessidade de ter uma pessoa para atendimento das crianças nas brinquedotecas hospitalares. Após a regulamentação da lei, então se faz necessário a capacitação de profissionais. Os brinquedistas são profissionais capacitados para montar, organizar, catalogar e atuar na brinquedoteca. Na formação para brinquedista, os profissionais fundamentam-se nas bases científicas do brincar. Conhecem o processo de desenvolvimento através desta atividade. Ao conhecer o brincar com suas nuances no desenvolvimento, o brinquedista está apto a mediar, planejar e organizar as atividades propostas na brinquedoteca. Os brinquedistas devem ser formados com cursos preparatórios, básicos e de atualização, de duração variável, que valorizem a grande importância que o brincar e as brincadeiras têm, explorando ainda questões como a imaginação e o desenvolvimento das crianças. Os profissionais precisam ser vinculados com a educação ou com a área da saúde, que busca em si valorizar o faz de conta e as várias formas do lúdico com as crianças em sua diversidade, colocando ainda em foco a humanização que o ambiente da brinquedoteca traz para elas. Os brinquedistas devem ter cautela em termos de brinquedoteca hospitalar, por estarem neste ambiente, como por exemplo, utilizar sempre roupas com mangas compridas para evitar o contato direto com a criança. De preferência, utilizar um jaleco específico e limpo. Utilizar sempre os cabelos presos, pois esses são fontes de transmissão de doenças. Unhas curtas para que não acumulem sujeira. Lavar sempre as mãos antes de iniciar o trabalho e depois para evitar a contaminação das crianças e do próprio brinquedista. Os espaços das brinquedotecas são adaptados para o ambiente hospitalar, com mais restrições por serem em hospitais. As brinquedotecas precisam construir uma relação com a escola, o hospital, e no centro desse processo está a criança. O período da internação, além de doloroso, não é nada agradável para a criança. E a brinquedoteca vem com uma abordagem diferenciada, e sua contribuição benéfica é reconhecida por médicos e familiares, tornando-se uma maneira
de minimizar possíveis traumas nas crianças, conduzindo a brinquedoteca como papel fundamental. O profissional com esse perfil deve ser uma pessoa com qualificações para poder atuar em diversos segmentos da brinquedoteca, sendo preparada para lidar com crianças das mais diversas faixas etárias e contextos sociais. Os pedagogos que se envolverem com o lúdico podem se engajar nesta atividade considerada emergente na sociedade. O brinquedista caracteriza-se como um mediador entre o brinquedo e o indivíduo, proporcionando o brincar e vários outros aspectos positivos em seu desenvolvimento, e torna indispensável o seu preparo para atuar nesta área, pois suas atitudes repercutirão imensamente nos resultados da recuperação de seus pacientes. Cabe ao pedagogo brinquedista estimular atividades lúdicas, simples e saudáveis, observando a qualidade dos recursos, a ambientalização do espaço e a seleção e organização das atividades. Os espaços hospitalares são imprescindíveis para a atuação do pedagogo e faz-se necessário um olhar mais atento para os espaços, pois onde são desenvolvidas as atividades educativas em âmbito hospitalar. Nós sabemos que em muitos lugares as realidades são outras, mas se intensifica as oportunidades para que esses profissionais de educação, junto com os profissionais da saúde, propiciam um trabalho para que seja de uma maneira global, em todos os aspectos, tanto o atendimento pedagógico, diretamente realizado com as atividades escolares, e essa parte lúdica que ajuda na humanização do atendimento e sociabilização com outras crianças, com os seus familiares. Agradeço a participação de todas. Até a próxima aula.